Oi pessoal, tudo bom com vocês? Estamos de volta a mais uma escola dominical, mais um ano. Esse ano ainda nós vamos iniciar nessa forma online, mas em breve, em nome de Jesus, nós estaremos juntos. Espero que todos estejam bem, né? Então nós vamos iniciar orando para que o Senhor fale conosco nesta lição, nesta aula e continue a falar, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, Senhor. Quero Te agradecer por cada criança que está nos ouvindo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um delas, da família delas, tem cuidado de nós. E nós estamos aqui, Senhor, para aprender um pouco mais de Ti, para que nós possamos, Senhor, viver a cada dia mais, Senhor, diante da Tua verdade, diante do que Tu tens para nós e do que Tu queres, Senhor. E nós possamos ser exemplos e possamos, Senhor, pessoas possam olhar para nós e ver a Tua luz, a luz de Jesus que brilha, Senhor. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos estudar, né, sobre algo importante, muito importante. Então, nós vamos iniciar a aula falando sobre templo, né? Quando fala a palavra templo para vocês, o que vocês pensam na hora? Quando falam para mim templo, eu já penso naqueles templos, sabe, egípcios, com aquelas colunas gigantes, enormes, com pedras esculpidas, né, toda aquela história por trás, tudo aquilo que tem aquela grandiosidade. Eu imagino isso, templo. Então, algo grande, algo grandioso, né? Aqui tem até umas imagens, eu vou colocar para vocês na aula e no WhatsApp. Eu tô aqui com o meu computador e eu vou mostrar para vocês, tá? Não sei se a aula vai abrir, mas aí eu tô mostrando para vocês, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, é um templo muito grande, que mostra essa grandiosidade. São templos. Tem templos no mundo inteiro, né? Por exemplo, na China, então tem os templos onde viviam os imperadores chineses, toda essa história dos imperadores era uma grandiosidade, né? Era algo muito importante para eles. Tem no mundo todo, por exemplo, tem os grandes templos, né, na parte lá da Arábia Saudita, daqueles lugares, né? Então tem grandes lugares. Então quando se pensa na palavra templo, pensa no quê? Na grandiosidade, algo grande, algo que você fala, nossa, para mim é inalcançável. Então, quando eu falo templo, é isso para mim. E você sabia que você é templo do Espírito Santo? Você pode perguntar para mim, Lucélia, mas como assim? Onde é esse templo? Se sou eu, como assim? Sim, você é o templo do Espírito Santo. Como eu e você, nós somos o templo do Espírito Santo. Como todas as pessoas, todas aquelas que aceitaram a Jesus Cristo. Você deve se perguntar, mas como eu me tornei templo do Espírito Santo? O que eu fiz para me tornar templo do Espírito Santo? Para nos tornarmos templo do Espírito Santo, foi preciso um sacrifício muito grande, que foi a morte de Jesus. Foi a entrega de Jesus na cruz por nós. Esse foi o maior sacrifício. E quando isso aconteceu, eu e você, que nós cremos em Jesus Cristo, nós nos tornamos o templo do Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo, quando Jesus foi crucificado, ficou o quê? Ficou o Espírito Santo, o Consolador, aquele que ficou para nos consolar, aquele que ficou para nos ajudar. Você pode pensar, Célia, mas eu não ouço o Espírito Santo, eu não sinto, mas o Espírito Santo está aí, dentro de você, dentro de mim, né? Às vezes eu também não ouço a voz, Lucélia, tal coisa, nem sempre, mas o Espírito Santo nos ajuda a caminhar dia a dia, nos mostrar o que é correto, o que é certo, né? Nos lembrar. Então, o Espírito Santo nos ajuda. Dentro de nós há uma luz, que é o Espírito Santo, né? Que ele te ajuda, te guia.
E o que nos ajuda com isso? Nós aprendemos, né, algumas lições anteriores, que é guardar. Tem um Salmos que diz assim, é o 119:1. Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então nós temos que guardar o quê? A palavra do Senhor no nosso coração. E essa palavra guardada, o Espírito Santo nos ajuda a viver, nos ajuda a discernir melhor cada coisa, a aprender com cada situação. Lendo a palavra de Deus, nós aprendemos como nós devemos nos comportar, como nós devemos tratar o próximo, tantas coisas, né? Então hoje nós vamos aprender algo, né? A nossa história base é de Daniel 1, de 1 a 21. Então, o nosso texto base é Daniel 1, de 1 a 22, 21, que você leia na sua casa. Nós vamos aprender hoje sobre a história de Daniel. Daniel, o início da história de Daniel, né? Então, Daniel, ele era um jovem que passou, a gente vai ler lá. Então, assim, ó, no 3º ano do reinado de Joaquim, teve início a ascensão da Babilônia. Nabucodonosor avançou contra Joaquim e levou cativo alguns judeus, incluindo Daniel. A cultura dos caldeus era muito diferente da cultura dos judeus. Os babilônicos adoravam muito deuses e a cultura deles era repleta de artes mágicas, feitiçarias e astrologia. Então, o início da história já mostra quanto seria difícil para aqueles que foram levados, né, distante do seu povo, foram levados das suas famílias, né? Ele foi o quê? O jovem Daniel, ele passou por um momento muito triste. Então, ele e mais pessoas, eles foram levados da terra deles, da família deles, para serem cativos em outro lugar. O que é cativo, né? O que é ser cativo? Cativo é você ser levado para um outro lugar onde você não conhece cultura nenhuma e você ser obrigado a ficar lá contra a sua vontade. Imagina, levam você embora do Brasil e te levam para onde? Para o Japão. Pensa o Japão, pessoal. O Japão, né, com aquelas cerejeiras, aqueles templos, Tóquio todo moderno, só que a comida é diferente, os costumes são diferentes, né? A cultura, a religião, o Deus deles é diferente. Então, foi o que aconteceu com Daniel e outras pessoas que foram levados cativos, né? Por um lugar totalmente diferente e ficar longe. E aí foram levados quem? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E lá, na Babilônia, eles tinham o costume de trocar o nome das pessoas. Então, eles foram trocados de Daniel para Beltesar, Ananias para Sadraque, Misael para Mesaque e Azarias Abidnego. Bom, eles foram levados, né? E quando a gente lê lá no texto bíblico, o rei ordenou que dessem para eles de comida, do banquete real, de tudo que tinha melhor lá, da comida e do vinho, né, para eles. E aí, Daniel lembrou do que ele tinha aprendido com Deus, na palavra do Senhor, que ele tinha aprendido que alguns alimentos eles não poderiam comer, né, segundo os costumes dos judeus. E aí, Daniel foi lá para aquela terra onde as pessoas tinham costumes diferentes. A comida era uma oferta ao Deus deles. E Daniel, com a inteligência e o discernimento que Deus deu para ele, Deus o ajudou a passar por isso. Como ele lembrou da palavra de Deus, Deus o ajudou a passar por essa situação. Então ele comentou com o responsável, falou: olha, dê para nós, né, água e legumes, comidas saudáveis, para nós comermos.
E ele falou, não, o rei ordenou que vocês comam da mesma comida do rei durante 3 anos, né? Antes de servir, né, no castelo ou no templo. E Daniel falou, olha, não, insistiu e conseguiu. Deus permitiu com que Daniel e seus amigos, eles fizessem, o homem permitiu que eles, em 10 dias, fizessem um teste. Então, se eles estivessem fracos no final desses 10 dias, eles comeriam a comida do rei. Mas se eles estivessem saudáveis e fortes, eles continuariam com isso. E Deus é tão maravilhoso que no final desses 10 dias de testes, eles estavam mais fortes do que os outros que estavam comendo a comida do rei. Eles eram os mais inteligentes, né? Deus deu dom para Daniel adivinhar os sonhos, interpretar sonhos, né? Visões. Isso foi o dom que Deus deu. Deus os fez destacar dos demais com a sua inteligência, com a sua habilidade. Para quê? Para que ele pudesse honrar aquilo que Deus os ensinou, aquilo que ele tinha que cumprir, que era a lei que ele cumpria, né? A orientação que Deus tinha dado para eles não comerem de alguns alimentos, né? E estrategicamente Deus permitiu que isso acontecesse, né? Então eles só ficaram o quê? À base de água e legumes. E aí a gente fala, nossa, água e legumes, só isso? Então, nós estamos aprendendo que lá Daniel, ele cuidou da saúde dele, cuidou da saúde dos amigos e conforme o que? A vontade de Deus. Cuidou do corpo, da parte da saúde, porque a parte espiritual eles também cuidavam, né? Então, você pode ler na sua casa 1 Coríntios 6, 19 e 20. Que lá ele diz que o nosso corpo é a casa de Deus. Por isso, nós temos que cuidar bem dele. Então, o nosso corpo é a casa de Deus. Você já cuida da parte do quê? Da inteligência. Da parte que você vai cuidar da palavra, ler a palavra de Deus, né? Exercitar. Mas a gente tem que cuidar do quê? Do nosso corpo. Aqui, ó, mostra o quê? Um coração. O coração que faz o quê? O corpo, o sangue, ir por todo o nosso corpo para nos dar o quê? Distribuir os ferro, vitamina para o corpo todo, levar ar para o cérebro, várias coisas, a nossa função do nosso corpo. E o nosso corpo tem que estar bem. E como ele fica bem? Nós temos que cuidar do que Deus nos deu, que é o templo do Espírito Santo. Então, esse templo nós temos que cuidar com sabedoria. Cuidar do quê? Do nosso corpo. Então, tem 3 coisas que a gente precisa sempre, eu vou ressaltar para vocês, que a gente precisa fazer para manter o nosso corpo saudável, para que o Espírito Santo possa habitar nele. Que é o quê? Se alimentar bem. Então, nós temos que comer bem. Então, comer o quê? Comer bem. Outra coisa é higiene e a outra coisa é, gente, tempo. Então, o tempo. Então, vamos lá. Nós vamos iniciar no se alimentar. Daniel comeu legumes. Vocês lembram disso? Que a gente contou na história? Então, eles comeram legumes e beberam água. Nós também devemos comer alimentos saudáveis para que a nossa saúde fique boa. Nós temos saúde. Aí você fala, ai, Lucélia, mas e aquele McDonald's? E aquele chocolate? E aquele sorvete? Ai, que delícia, adoro, eu amo aquilo, eu preciso muito deles. Precisa. E não que você não possa comer, mas não dá pra gente comer todos os dias, porque aquilo não dá para que o nosso corpo fique saudável. Nosso corpo fica saudável com o quê? Frutas, legumes, sucos, né? Então a gente tem que se alimentar bem. Então quando o papai e a mamãe chamar que é o horário do almoço, a gente tem que almoçar, jantar, tomar café, comer, fazer as refeições, né? E de vez em quando a gente pode, né? Comer um docinho, comer uma coisinha, porque a gente precisa estar saudável. A outra coisa, além disso, é o quê?
uma boa higiene. Higiene, aí você fala, ai, me dá uma preguiça quando eu deito na cama e lembro que eu tenho que escovar os dentes. Aí você fala, ai, amanhã eu escovo os dentes. Aí no outro dia você deita de novo e fala, amanhã eu escovo os dentes. Então várias vezes você escova os dentes. Não, a gente tem que fazer ter uma boa higiene, escovar os dentes de manhã, de tarde, de noite, após comer as refeições. Comer um doce, escova os dentes. Então por isso que se a gente não come tanto doce, a gente tem os dentes melhores. Lavar as mãos, né, quando a gente chegar de algum lugar, quando a gente for comer, quando a mão estiver suja, tomar banho, cortar as unhas, né? A gente tem que fazer o quê? A gente tem que ter uma higiene para que isso, pessoas limpas e estar limpos, né? Porque isso também é saúde. E outra coisa que é saúde também, pode não parecer, é o que, gente? O tempo para tudo. Nós já aprendemos também em lições anteriores que há um tempo para todo o propósito de Deus. Que nós temos que ter tempo para orar, tempo para ler a Bíblia, tempo para falar com Deus, né? Que a gente tira um tempinho para orar antes de dormir, ou de manhã, ou durante o dia. E além disso, outra coisa que é super saudável é você ter um tempo para você fazer sua lição, né? Às vezes você fala, vou ficar assistindo até tarde aquele filme que eu gosto, aquele desenho. O que acontece? No outro dia a gente acorda com uma preguiça, cansado, com sono, e a gente não tem um bom dia às vezes, porque a gente ficou até tarde assistindo o filme. A gente pode. Às vezes uma noite do pijama, com os amigos, com a família, com os primos, com os irmãos, uma vez ou outra. Mas a gente tem que ter um horário para dormir, um horário para acordar, né? Um tempo para tudo, para que tudo flua bem. Quando você dorme mais cedo, você dorme bem a noite toda e acorda mais disposto para estudar, para fazer as coisas. E isso é o quê? Saúde. É a saúde que proporciona a vocês. Então nós temos que cuidar do corpo, do templo do Espírito Santo, que é você, que sou eu. Então nós temos que cuidar o quê? Além da palavra de Deus guardada aqui no nosso coração e aqui, nós temos que cuidar do nosso corpo físico, ter bons hábitos, nos alimentar bem e viver com o melhor tempo possível. Então, essa é a nossa lição de hoje, que é você descobrir que você é o templo de Deus e que você tem que cuidar dele. Na palavra de Deus diz que você tem que zelar pelo templo do Espírito Santo. E esse zelar é zelar pela sua saúde, é zelar pelos seus hábitos, é zelar pela a sua higiene, o seu tempo para você aproveitar melhor cada fase, cada momento. Não é fácil, mas a gente aprende. O Espírito Santo nos ajuda, que é o Espírito Santo, que é a luz que tem dentro de você. É o Espírito Santo que vai te ajudar, porque você já aprendeu o que é certo. Aprendeu o que Deus está te orientando, você cuidar do templo do Espírito. Então a gente vai ler Salmo 119:1, que diz assim: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, guarda no seu coração essa orientação de Deus para você cuidar do templo dele, do Espírito dele, na casa dele. Você é casa, você é templo do Espírito. Como nós aprendemos no início, é algo grandioso, algo importante. Então, você é importante para Deus. Eu sou importante para Deus. É onde habita o Espírito Santo, né? Então, que o Espírito Santo nos ajude a ter boas maneiras, bons hábitos, para que Ele possa sempre estar falando conosco e a cada dia. É isso, é a lição de hoje. Então, eu e você, nós somos templo do Espírito Santo. Eu vou orar para a gente encerrar essa aula. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina. E nós aprendemos hoje que nós somos o templo do Espírito Santo. Senhor, muito obrigado.
Obrigado, Senhor, porque nós somos escolhidos. Obrigado, Senhor, porque nós cremos. Nós cremos que o Senhor é o nosso Deus. E por isso, Senhor, o Teu Espírito habita em nós. Habita em nós para que nós possamos fazer a diferença na vida dos nossos amigos, dos nossos familiares. E que o Espírito Santo possa ter espaço, Senhor, para reinar. E que nós aprendemos, Senhor, a cada dia a cuidar da nossa saúde, para que o Espírito Santo e o Teu templo estejam cuidados, Pai. Eu te louvo e te exalto, abençoa cada um, Senhor. Leva da Tua palavra, Senhor, aos nossos corações, que elas possam ficar guardadas, Senhor, para nos ajudar no nosso dia a dia. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pessoal, como eu comentei, essas imagens que eu tentei passar aqui no computador para vocês, eu vou colocar no WhatsApp, então se vocês conseguem ver melhor, tá? A próxima aula já vai estar melhor as coisas e aí a gente consegue ver melhor juntos, tá bom? Aproveitem domingo e até a próxima aula. Beijinho, tchau!